Me vinha um cansaço no nível de ter dificuldade até para respirar. Eu sentia cansaço para erguer um copo. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa aprender a discernir o porquê que está acontecendo, qual é o propósito que está acontecendo. E eu já tive muitas oportunidades de estar compartilhando de coisas que eu já experimentei, de coisas que eu já vivi, e como eu sabia como que era viver determinadas experiências, eu conseguia falar melhor sobre aquilo, e eu percebia que à medida que eu ia testemunhando sobre o que eu já tinha vivido, as pessoas ao meu redor que estavam ouvindo, elas eram alcançadas, e isso servia de combustível principalmente para as pessoas que estavam passando ali naquele momento em que eu estava me comunicando com elas, que eu estava compartilhando, né, algo que eu já vivi, e elas estavam passando também. E aí eu pude, através do meu testemunho, da minha experiência, ajudar essa pessoa a ter esperança, a perseverar, mesmo diante das dificuldades. Por que eu tô falando isso, né? Tô vendo aqui que já passou um tempinho nesse vídeo, nesse início. E se você continuou aqui, se você sentiu, olhando para essa cara aqui, né, que você nem conhece, tô dentro de um banheiro. Mas se você continuou até aqui, é porque esse vídeo é para você. E eu não falo isso como uma tentativa de frase de efeito, um clichê, uma tentativa de marketing para te pendurar aqui, porque se esse vídeo chegou para você, ele é para você. Eu vivi uma experiência, tenho vivido uma experiência principalmente nesse mês de julho, né, que entrou. E julho de 2025, né? Só para registrar. E eu tenho percebido que eu tenho vivido um cansaço excessivo. É assim, eu sou jovem, né? Mas eu percebo que eu tenho sentido cansaço de fazer coisas simples. E justamente por eu ser jovem, eu deveria ter força suficiente e ânimo suficiente para viver. E eu percebi que não, que eu andava muito cansada. E esse mês de julho, principalmente, eu tenho sentido uma fadiga, sabe? Uma apatia de fazer coisas simples e coisas inclusive que eu gosto de fazer, mas eu simplesmente começo, às vezes eu até começo, mas eu não consigo concluir. Olha que curioso, eu só fui assim parar para me despertar mesmo que isso não é normal quando eu entrei agora de férias da faculdade, do estágio. Então, em tese, eu tenho muito mais tempo, eu tenho mais tranquilidade, eu deveria estar mais forte para fazer coisas do dia a dia. E toda vez que eu começava, eu me planejava, me vinha um cansaço no nível de ter dificuldade até para respirar. E o que eu percebi, principalmente agora que eu entrei nas férias, e deu para aquele insight de que isso não é normal, que meus exames, eu até estava colocando culpa, né, nos meus exames antigos, mas depois de 2 anos me tratando, eu estava com muita vitamina baixa, depois de 2 anos fazendo exercício, atividade física, corrida, que eu gosto, esse ano em si eu continuei sentindo, mesmo já tendo feito todos esses tratamentos, mas eu vi que os meus exames estão ótimos, né, minhas vitaminas estão lá no alto, e eu continuo sentindo esse cansaço extremo. E aí eu coloquei isso diante do Senhor, já estava orando, né, mas Deus tem me despertado para algumas coisas. E à medida que eu ia orando, né, hoje de joelhos, o Senhor, Ele foi me dando, e eu sei que veio do Espírito Santo, uma indignação com essa situação. E começou a vir na minha mente várias palavras, vários versículos relacionados a esse estado. E o Senhor falou, principalmente em relação à minha boca, me fez lembrar de coisas que eu falei enquanto eu lavava louça, coisas ruins que eu falei, né? Eu não vou repetir isso, mas principalmente você que é dona de casa, você deve entender o que eu tô querendo dizer. Mas assim, e aí ele foi me dando isso. Gente, eu tô assim porque eu tenho sentido, não sei se você tá reparando, é difícil respirar. E não é porque eu tô com problema de saúde, entende? Mas eu sei que há uma... Aí agora eu vou falar com as palavras mais claras. E esse vídeo aqui é para você que crê nisso, crê no mundo, que existe um mundo espiritual, que atua, né? Que há decretos no mundo espiritual, que atua simultaneamente com o que a gente
com o nosso mundo físico, né? E que há interferência direta. Então eu tô falando com você que crê nisso. Então, eu percebendo isso, eu comecei a combater. A palavra fala, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. E uma das coisas que ele trouxe, né, principalmente relacionada ao porquê essa apatia que eu tô tendo, inclusive de fazer coisas que eu sempre gostei, né, a casa onde eu moro, né, o lugar que eu estou morando hoje, foi tudo fruto de oração, foi tudo bênçãos que o Senhor me deu. E eu não estou conseguindo desfrutar, né? Como que eu sei que eu posso desfrutar e eu quero desfrutar, porque eu estou sentindo uma apatia que não é normal. Poxa, eu sou jovem, né? Jovens, vocês são fortes e a palavra permanece em vocês. Então eu fiquei, Senhor, me ajuda. É nítido e eu sentia que era um peso espiritual que estava sobre mim. E orando, né, a respeito disso, para o Senhor revelar, ver se há em mim algum caminho mau, me veio muito nítido que, infelizmente, né, eu plantei o que eu estou vivendo hoje, porque com a minha boca eu comecei a criar decretos no mundo espiritual que atuam com legalidade na minha vida. Então eu abri portas para isso, eu abri brechas para isso. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. É claro, né? Muitas pessoas que estão vendo já leu, já ouviu, mas continua não negligenciando essa ferramenta que nós temos, que é os nossos lábios. Olha que interessante, me veio agora uma passagem, né? Você conhece muito bem, lá em Isaías, quando Isaías ele vê o Senhor, né, no seu trono, e ele tem a visão ali da glória, ele percebe, né, a glória do Senhor, a majestade do Senhor, e ele se rende, né? E aí ele reconhece a humanidade dele, o pecado dele, e ele fala, ele se ajoelha e fala, que ele era homem, né, de lábios impuros e habitava no meio de um povo de lábios impuros. E aí o anjo do Senhor vem, né, com uma tenaz e toca a língua dele e santifica a língua dele, santifica os lábios dele, a boca dele. Olha que interessante que eu tô falando do profeta Isaías. Mas olha que interessante, o mesmo instrumento de ministério dele, que eram os lábios dele, porque o profeta, ele é usado por Deus, né, para ser a voz do Senhor ali, dizer qual é a direção do Senhor, né, para o seu povo. O mesmo instrumento de ministério dele, estava precisando ser tocado, ser santificado pelo Senhor. Então, olha que interessante, o poder da nossa boca. E aí eu lembro que eu ajoelhada, eu clamei ao Senhor e falei, Senhor, me perdoa. Purifica os meus lábios, põe um guarda, selando a minha boca, para que eu não fale mais isso. Me perdoa, ó Pai. E eu clamei pelo perdão do Senhor, e eu sei que eu fui perdoado. E eu estou me restabelecendo, tomando posse dessa cura, e agora é colocar em prática. Mas eu vou ser sincera para você, da mesma forma que eu plantei bagunça, que eu plantei morte, agora o Senhor tem me convocado para declarar a vida, declarar, né, o equilíbrio na minha casa, declarar uma casa de paz, uma casa de bênção, uma casa de prosperidade, um lar de afeto, né? E não reclamar, colocar um guarda nos nossos lábios para a gente não reclamar mais. É óbvio que a nossa casa, se a gente vive nela, se a casa é cheia de vida, ela também vai ter uma coisinha fora do lugar, uma baguncinha ali, mas eu tô falando num nível que, assim, eu sentia cansaço para erguer um copo, para vocês terem noção. Eu sentia cansaço para jogar uma casca de fruta no lixo. Aí talvez você possa pensar, mas o seu marido
Não faz nada não? Fica tudo pra você? Gente, eu tenho que honrar o meu marido aqui, porque só Deus e ele, e eu também sei o que ele tem suportado pela minha vida. E ele tem sido amoroso, ele tem feito, a pessoa trabalha, ele estava trabalhando de turno, tem noção? Trabalhando assim de meia-noite às 8 da manhã, às vezes dobrando, né? Então pegando assim quase o dia todo. Ele reconhecia, né? Ele via assim que eu estava muito cansada e eu vivia falando isso. Nossa, eu tô muito cansada, eu não tô conseguindo fazer nada. E eu já falava, isso não é normal, isso não é normal. Aí repreendia assim, sabe? Mas eu precisava me arrepender, voltar ao altar, reconhecer onde eu pequei, pedir perdão e clamar para que o Senhor tocasse com brasas vivas do altar dele os meus lábios e me santificasse. Principalmente nessa área das palavras. A vida e a morte está no poder da língua. Quem a bem utiliza, comerá o seu fruto. Então, eu vou fazer um desafio para você. Principalmente para você que é dona de casa, né? Muitas vezes você... É um fato. Você sente que o serviço da casa, ele não vale. Por quê? Porque você lava a louça agora e daqui a pouco já tá cheia de louça. Então parece que é um serviço que ele não tem durabilidade. E talvez você esteja com a sensação de que as pessoas vão lá, usam o copo e deixam lá, as pessoas não te amam, não reconhecem o seu serviço, e aí você começa a deixar esse sentimento crescer, e aí você vai e solta um monte de palavra reclamando, grita com quem está na sua casa, não é verdade? Mas eu quero te convidar a começar, se você não faz isso, faça isso. Comece a consagrar, a declarar com as suas palavras. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida busca lã e linho, e de bom grado trabalha, com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Eu vou parar aqui rapidinho, porque como eu disse, né, as donas de casa sabem o quanto muitas vezes a gente se sente afogada, né, porque parece que o serviço nunca acaba. Talvez você já seja mãe, né, talvez você seja uma filha, um filho, né, essa palavra também serve para você pensar a respeito disso. A casa não é só da mulher, a casa é de todo mundo. Peça ao Senhor que manifeste essa capacidade aqui, ó, de delegar funções. Porque ela diz assim, ó, ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Se a gente for pensar, né, eu acho que o brasileiro médio ele não tem funcionário, né? Eu não tenho. Então, talvez nos falte essa capacidade de ter sabedoria e delegar. Vou dar um exemplo mais prático. Talvez você seja mãe, você tenha filhos, e aí imagina, né, o quanto de tarefa que você não tem. Mas às vezes o seu filho já é maiorzinho, ele já entende, né, bastante coisa. Por que não delegar para ele pequenas tarefas de acordo com a idade, para que ele consiga, né, ir fazendo, já criando o hábito, né, de uma casa organizada, de manter uma casa limpa, né? Vai dando pequenas tarefas. E isso é delegar, isso é saber administrar. Também não queira ser a perfeita e pegar tudo para você, que você vai se sobrecarregar. Você já viu gente assim que quer fazer tudo do jeito dela e aí depois reclama que ninguém tá ajudando? Então imagina, seu marido vai lá e lava a louça, só que não lavou do jeito que você queria. E aí você vai lá e reclama dele. Por quê? Né? Para de ser boba, deixa, incentiva, elogia. Ah, mas ele que tem que ter a disposição para fazer. Ah, mas elogia, pelo menos fez. Né? Ah, mas só faz quando eu peço. Começa a encarar de forma positiva, pelo menos fez. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Olha aqui, né, a mulher virtuosa, ela cuidava da casa e dá pra ver aqui, né, esse aspecto que ela também
administrava a renda ali do seu trabalho e ela era uma boa investidora, porque ela conseguia olhar, né, indo para a realidade deles lá no momento, né, olhar um campo e conseguir adquirir uma propriedade. Então provavelmente ela guardava dinheiro, ela sabia lidar com as finanças ao ponto de ter uma economia, né, suficiente até para comprar uma propriedade, e aí ela fazia essa propriedade produzir ainda mais. Então ela plantava uma vinha e a gente sabe que a vinha ela ia dar os seus frutos, né? Então ela cuidava, além disso ela cuidava de um negócio, né? Então olha que interessante. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Eu queria terminar nesse justamente porque fala daquilo que eu compartilhei. Você que tem a sua família, você ama a sua família, você quer cuidar mais da sua família, mas você sente que parece que é uma força externa que te paralisa, que te bota para baixo, e aí vem pensamentos do tipo que parece até que eles não merecem que você gaste a sua energia com eles, sabe? E aí talvez você esteja vivendo também o que eu fazia, falando, né, proferindo palavras que têm trazido maldição, divisão entre a sua família. Pensa bem, né? Medita sobre isso. Me perdoe se o vídeo está muito longo, mas assim, eu só deixei fluir, eu não fiz roteiro, não fiz texto pronto. E assim, eu tô sentindo que eu precisava falar, precisava externar isso. E se uma pessoa vir isso aí, né, se esse vídeo alcançar uma pessoa, eu já sei que eu cumpri o que o Senhor estava ministrando no meu coração. Eu vou entender como um sinal positivo, sabe? Que o Senhor te abençoe. E se você me permite, eu gostaria de fazer uma oração agora. Olha, eu não vou mentir não, dá pra ver na minha respiração, sabe? E enquanto eu tô falando aqui, eu também tô ligada e pedindo ao Espírito Santo direção, porque eu pensei, poxa, eu já declarei que eu não aceito mais isso, essa preguiça. Eu não aceito que o inimigo, né, encontre ilegalidade na minha vida. Eu já me arrependi e a palavra do Senhor nos garante, né, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então eu tomo posse dessa palavra, eu creio nisso e fiquei aqui. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô aqui ligada com o Espírito Santo. E me veio isso, que eu tô sentindo o que possivelmente você que tá ouvindo aí tá sentindo também. Então eu preciso orar, vou orar tanto por mim, mas também por você. Se você me permite, eu gostaria de orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra nos ensina, ó Pai, que o Seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Ó Pai, eu reconheço isso. Eu não sei como orar, mas eu creio que o Teu Espírito Santo conhece a nossa necessidade nesse dia. Por isso eu venho te pedir, ó Pai, que o pão nosso desse dia o Senhor venha nos dar. Senhor, em nome de Jesus, alcança agora esse coração que está, Senhor, entristecido, que olha, Senhor, para a sua casa, que tem olhado, Senhor, para o seu estado financeiro, que tem, Senhor, olhado, Pai, para o seu estado amoroso. Os relacionamentos não têm dado certo. Senhor, essa casa que é uma casa onde não há paz, é uma casa onde só há confusão, é uma casa onde por mais que ganhe dinheiro, por mais que ganhe coisas, nunca há realmente abundância, sempre há falta. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor também diz que inútil nos será
cedo levantar e correr atrás, buscar o pão de dores, mas aos seus amados o Senhor nos dá, o Senhor dá enquanto dorme. Pai, nos ensina, Senhor, a descansar em Ti, a confiar que o Senhor provê os nossos celeiros, o Senhor abençoa, Senhor, todas as nossas áreas na vida, inclusive o Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer. Por isso, Espírito Santo de Deus, alcança agora essa alma que está abatida e traz refrigério. Eu oro para que o fôlego do Teu Espírito Santo venha a ser soprado agora. Em nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, que onde houver agora ossos secos, vida seca, que em nome de Jesus agora haja vida. Em nome de Jesus, que ao cheiro das águas venha agora brotar, gerar vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, guarda a nossa alma, guarda, Senhor, a nossa boca, guarda os nossos lábios. Nos ajude a declarar a Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, com força, com ousadia, em nome de Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor é perfeito, a Tua vontade é maravilhosa, é perfeita, é agradável, é boa, e em Ti podemos alcançar descanso. Em nome de Jesus. Amém.